Isso. Ah, hoje eu gostaria de dar aqui algumas uma pelo menos aplicação prática. Na semana que vem eu gostaria de continuar ainda nesse mesmo versículo 10 de Filipenses 2, onde o apóstolo Paulo diz: retendo a palavra da vida. Né? E ele diz esse retendo a palavra da vida, o contexto aqui é: nós somos filhos de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós resplandecemos como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Nós resplandecemos, nós somos como luz e sal, quando nós retemos a palavra da vida. Né? E eu fico aqui me perguntando, e faço essa pergunta também aos irmãos. O que vocês acham que aqueles homens que vieram para cá, os missionários que vieram para cá e que fundaram as grandes denominações evangélicas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Congregacional, né, o Calley, o Simonton, se eles vissem o estado da igreja brasileira, como é que eles avaliariam a condição da igreja evangélica no Brasil hoje? Eu creio que eles veriam que a igreja evangélica ela tem sido contaminada por desvios doutrinários muito sérios, muito graves. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso que são os piores, talvez os mais nocivos pregadores, são aqueles que justamente conseguem dinheiro, grandes somas de dinheiro, né, para comprar tempo na TV. São os mais conhecidos. E comprar, às vezes, muito tempo na TV e, às vezes, comprar até a TV. Né? Nós estamos aqui separados por divisões doutrinárias muito sérias. Né? A maior parte do nosso povo evangélico, pratica uma religião baseada no emocionalismo, nos milagres, na prosperidade, na dependência de líderes proeminentes e autocráticos nas suas denominações. O Carson, o D.A. Carson, ele registrou no livro dele A Mordaça de Deus um diagnóstico da igreja americana, mas eu creio que ela se aplica a nós. Abre aspas aqui para o D.A. Carson. Em muitas partes do país, nós não podemos presumir qualquer nível de conhecimento bíblico por parte dos cristãos. As histórias mais elementares da Bíblia são completamente desconhecidas. E, além disso, a situação está piorando. Fecha aspas para o Carson. Então, nós podemos ver isso. Nós temos igrejas muito grandes. Às vezes você vai lá no Rio, né? Pode ir lá no Rio e ver, às vezes, igrejas imensas. Hoje, lá em Botafogo, na frente do restaurante, tinha uma igreja bonita, eu acho que num hotel, como é que era o nome? Up Church, um troço assim. Up Church. Né? Fica chique, né? Igreja com nome em inglês. Né? Então, essas igrejas são confortáveis, né? Tem muitos programas, tem muito movimento, né? Temos muito pregador na televisão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um conhecimento bíblico muito superficial. Né? A gente vê uma incapacidade de pensar de forma bíblica. A gente vê uma incapacidade de aplicar a Bíblia às situações nas quais nós muitas vezes nos encontramos. Uma incapacidade de nós atendermos aquela ordem bíblica de influenciarmos o nosso mundo. E o que está acontecendo de modo geral no mundo ocidental? Nós temos visto isso também, né? Vez após vez, tribunais, governos têm dado sinais crescentes de abandono da tradição cristã. E essa tradição que durante milênios foi a base da sociedade organizada. Vez após vez, exemplo,
após exemplo, nós temos visto que a moral pública ela tem estado em franca decadência. Ela tem sido substituída, talvez, pelos homens mais corrompidos do executivo, do legislativo e do judiciário. Um exemplo evidente é a cultura woke. Eu vejo assim que já tem muitos anos que certos cristãos eles têm, de certa forma, sido amordaçados ou acovardados pelas táticas, né, de intimidação e de desmoralização desse movimento. Nós estamos vivendo num período assim de crise, né, dramática crise moral. E nós estamos assim entendendo realmente o que está acontecendo, e nós estamos realmente dispostos a, como diz aqui o apóstolo Paulo, a reter a palavra da vida, mesmo que haja hostilidade, mesmo que haja esses desafios que inevitavelmente enfrentamos quando nós retemos a palavra da vida, ou existem coisas que nós preferimos não falar, não mexer, né? Porque realmente pode ser que haja hostilidade quando a gente fala e quando a gente mexe em certas coisas, né? Nós estamos realmente dispostos a reter essa palavra no meio de uma geração perversa e corrompida? E aqui eu queria deixar, né, ou fazer que a gente entenda o que pode acontecer quando nós deixamos de reter essa palavra da vida e nós deixamos de nos opor ao mal. Tem um livro de um americano, eu não vou pronunciar o nome dele aqui, John Newhouse. É um livro chamado A Praça Pública Despida. Esse livro é de 1984. Né? Nesse livro, esse autor ele mostrou que a marginalização da fé nos assuntos públicos ela acarreta um vazio moral, um vazio ético. Ele escreveu o seguinte: os americanos passaram a aceitar o conceito de que religião é um assunto que deve ser tratado somente na igreja e no lar, e não no espaço público. Os cristãos americanos passaram a aceitar esse conceito. E é uma coisa que nós vemos vez após vez, as pessoas falando conosco também, né? E esse autor ele advertiu que a aceitação por parte dos cristãos desse postulado criou muitos problemas ao país, problemas sociais, políticos, morais na cultura americana. E ele previu em 1984 que haveria ainda mais declínio na democracia americana se os cristãos continuassem se abstendo de se envolver no debate de ideias e aceitassem essa tese da privatização da religião cristã. Então, já nos Estados Unidos, em alguns lugares, em alguns estados, existem leis que punem as igrejas, né, com o fim de isenção fiscal, caso os seus pastores, entre aspas aqui, se metam em assuntos políticos, especialmente dando aval a candidatos. Esses políticos que propõem essas leis, eles dizem que os líderes das igrejas não têm o direito, né, de debater o conteúdo moral das leis que são propostas nos congressos, né, e nem de falar dentro das igrejas sobre a posição dos candidatos a cargos eletivos com relação a questões morais. Mas por que um pastor não pode falar aos seus membros sobre questões que afetam o seu país, que afetam o seu estado ou que afetam a sua cidade? Por que uma igreja local não poderia, de uma forma consensual, colocar, por exemplo, no quadro de avisos, não é, da igreja as fotos de candidatos que apoiam os valores morais fundamentais da fé cristã?
E por que, por sua vez, ele não poderia colocar também os nomes daqueles que propõem leis que são totalmente contrárias à fé cristã, né? E aqui eu queria, assim, de forma prática, mostrar isso, que quando os estados americanos, cada estado que foi se organizando nos Estados Unidos, né, eles foram se organizando politicamente, é algo que é muito claro quando a gente analisa as constituições originais desses estados, né, que a Bíblia deveria ser a base da organização política de cada estado que foi estabelecido. Por exemplo, o trecho inicial das ordens fundamentais, né, digamos assim, o preâmbulo da Constituição do Estado de Connecticut, isso já nos anos 1600, abre aspas. Prestem atenção aqui o preâmbulo da Constituição Estadual. Uma vez que aprove ao Deus Todo-Poderoso a disposição sábia de sua prudência divina na ordem e disposição das coisas, nós, habitantes de Connecticut e terras a ele adjacentes, bem sabendo que onde um povo está reunido, a palavra de Deus exige que, a fim de manter a paz e a união de tal povo, deve haver um governo ordenado e decente, estabelecido de acordo com Deus, para organizar e dispor os assuntos do povo em todo o tempo que a situação exigir. Então, associemo-nos e convoquemo-nos a ser como um Estado público ou nação, e por nós mesmos, por nossos sucessores e por aqueles que se unirão a nós em qualquer momento daqui por diante, unamo-nos em acordo e confederação para manter e preservar a liberdade e a pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus, que agora professamos, bem como a disciplina das igrejas, que, de acordo com a verdade do Evangelho citado, é praticada atualmente entre nós e também em nossas questões civis, a serem guiadas e governadas de acordo com tais leis, regras, ordens e decretos, conforme serão estipulados, ordenados e decretados a seguir. Esse é o preâmbulo, certo? Então, aqueles homens, eles estavam absolutamente certos que a manutenção de uma sociedade civil organizada só poderia ocorrer debaixo do governo, da vontade e da providência do Deus da Bíblia. Os fundadores dos Estados Unidos, os chamados pais fundadores, eles deixaram a Inglaterra, né, atravessaram o mar e em 1620, antes de desembarcar ainda no navio, eles se reuniram e redigiram um documento que hoje é conhecido como o Pacto de Mayflower, que é o nome do navio, né, onde eles vieram, que diz assim, abre aspas, em nome de Deus, amém. Nós, cujos nomes estão assinados abaixo, seguem-se os nomes, tendo realizado para a glória de Deus e para a difusão da fé cristã e para a honra de nosso rei e de nosso país, uma viagem para estabelecer a primeira colônia na região norte da Virgínia, pelos presentes, realizamos solene e mutuamente, diante de Deus e de cada um de nós, uma aliança e união para a constituição de um corpo civil. Aí aqui os estudiosos reparam que os fundadores daquela grande nação, né, que são os Estados Unidos, eles estabeleceram aqui 4 pilares nesse preâmbulo aqui, né, que forjaram aquilo que os Estados Unidos é hoje. Primeiro, em nome de Deus, amém. Segundo, viajamos até esta costa para a glória de Deus. Terceiro, viemos até aqui para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. E quarto, nós realizamos uma aliança e união para a constituição de um corpo político. Então, reparem que a motivação para a constituição desse corpo político foi, abre aspas, a nossa melhor organização e preservação para apoio dos objetivos supracitados. Repararam? Glória de Deus, difusão do Evangelho de Cristo. Havia 102 passageiros
nesse navio, no Mayflower, né? E dentre esses 102, 41 eram calvinistas, eram chamados puritanos, que assinaram esse documento histórico. Então, reparem que esse pacto ele se tornou o modelo para a constituição dos estados que foram surgindo nos Estados Unidos. E depois, para o governo central, né, para a União, daquilo que se transformaria nos Estados Unidos da América. Né? E todos os governantes naquela época que assumissem um cargo, eles sentavam no recinto, lá no recinto político, no Congresso, etc., e um pastor pregava um sermão para eles, uma mensagem para eles. E depois eles juravam cumprir o dever deles, colocando a mão direita sobre a Bíblia e jurando perante Deus. Então, reparem, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que os Estados Unidos eles foram fundados em bases explicitamente cristãs, claramente cristãs. Né? Mas como eles estão agora? Reparem, aquele livro de 84. Não devem os cristãos levar as suas convicções para a arena política. As suas convicções devem ser mantidas em casa e dentro das igrejas. E mesmo assim, dentro das igrejas, vocês repararam aqui que há leis que fazem com que a igreja perca essa isenção fiscal se eles se manifestarem nessas questões. Né? Mas, a partir daí, eu tenho uma lista aqui que eu pesquisei das ações que a Associação de Proteção dos Direitos Civis dos Americanos impetrou na Justiça, e a gente pode ver isso no Brasil de forma crescente também, né? O nosso Ministério Público fazendo essas coisas, né? Ganhando algumas delas na Justiça, a pretexto de proteger os direitos civis das minorias. Ações que foram propostas, foram ganhas em alguns lugares. Né? Proibir cânticos de Natal em lugares públicos. Negar a isenção fiscal às igrejas. Acabar com as capelanias militares. Remover todos os símbolos cristãos de prédios públicos. Proibir a leitura da Bíblia nas salas de aula, mesmo nos intervalos das aulas. Remover as palavras "em Deus confiamos" do dólar. Remover as palavras "perante Deus" nos juramentos. Negar financiamento federal aos escoteiros até que eles admitam gays, lésbicas e ateus na sua liderança. E como eu vejo, né, como nós sabemos, o que acontece lá acaba sempre acontecendo aqui também. Né? Então, reparem, retendo a palavra da vida, nós precisamos orar para que o Senhor nos capacite, né, nos torne realmente homens e mulheres corajosos que sejam capazes de reter, de preservar a palavra da vida no meio dessa geração corrompida e perversa. E quando nós olhamos para o passado, irmãos, nós vemos como frequentemente Deus visitou o seu povo com avivamentos nesses momentos de dificuldade, de adversidade. Foi assim na Reforma, foi assim em outras ocasiões. Daí tem uma frase muito famosa, que eu espero que os irmãos guardem essa frase e lembrem dessa frase, né? Quando a noite é mais escura, é imediatamente o período antes do amanhecer. Ou a noite é mais escura justamente no período imediatamente antes do amanhecer. Então, o que nós podemos lembrar disso? Que a igreja vai voltar a ser capaz de ser sal e luz. Nós seremos capazes. Nós seremos capazes de, no dizer de Isaías, né, estender ou de expandir as estacas do reino de Deus, de transformar a vida das pessoas, de renovar a sociedade. Nós temos plena convicção disso. Então nós não podemos de forma nenhuma aceitar essa mentira
essa imposição mentirosa de que nós não podemos levar argumentos religiosos à praça pública. Não podemos admitir isso, né? Não podemos aceitar que nós não devemos nos basear nas escrituras sagradas para apresentar os nossos argumentos. Não podemos. Não podemos aceitar que os incrédulos tirem a palavra da vida de nós. Ela é a base da nossa vida. Então nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo aqui, guardá-la, preservá-la na nossa mente, no nosso coração, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Que nós sejamos fiéis. Sugerir que não existe espiritualidade por trás desse outro lado, ou dessa suposta neutralidade do lado de lá. Então todo mundo está carregando, né? Eu não vou nem falar de cosmovisão e tudo mais, porque a gente sabe que a gente sempre parte de um pressuposto quando a gente está ensinando, se manifestando, ok? Eu estou dizendo que existe uma espiritualidade em tudo que se faz. Existe uma espiritualidade nesse viés político que está do outro lado. Não é que eles são moralmente neutros ou que eles são espiritualmente neutros e estão tentando estabelecer essa neutralidade e a partir daí cada um exerce a sua fé no seu âmbito íntimo. Isso não é verdade. Existe uma oposição nessa suposta neutralidade, uma oposição espiritual. Tanto é que, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster vai dizer que a ignorância sobre Deus, o ateísmo, ou simplesmente não dar bola para as coisas de Deus já é uma quebra do primeiro mandamento. Então, não é assim, eu só não quero ouvir falar sobre isso. Você não tem esse direito. Você mora num mundo onde que tem um Criador. O Criador estabeleceu essas coisas. E nós carregamos esses conceitos, que existe um Criador. Então, eles não podem exigir isso de nós. E tem crentes que, talvez vestidos de uma falsa piedade, ou de uma tentativa de cativar o outro lado através de uma piedade e tudo mais, de se mostrar bonzinho demais, está abrindo mão, como você bem pregou no domingo, de glorificar a Deus nas suas manifestações sociais da vida. Essa é uma visão, na verdade, muito mais pentecostal, digamos assim, do que reformada, que é que separa aquilo que é secular daquilo que é religioso. Nós sabemos que não existe essa diferença. Não existe música secular e música religiosa. Existe música boa, música que glorifica a Deus, ainda que fale de amor, que fale de relações, fale de outras coisas. Mas existem músicas que não glorificam a Deus, ainda que sejam religiosas. E assim por diante em todas as esferas da sociedade. Então, o que importa é que Deus não está sendo glorificado. E no que compete a nós temos que glorificar a Deus em todos os ambientes. Eles não podem nos restringir. Esse é um pensamento equivocado. Eu acho que, inclusive, no meio pentecostal, isso já está sendo superado em algum sentido. O grande problema é, você disse no início, a qualidade da fé cristã no Brasil. Esse é o problema. Né? Se nós tivéssemos uma fé madura, de qualidade, em que a palavra de Deus fosse a referência, naturalmente eu acredito que essa influência estaria acontecendo. Uhum. Eu quero ler aqui um texto que eu acho muito interessante. João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então aqui nós temos assim, qual é a relação do mundo com Cristo? É uma relação de ódio. Ódio. Qual é a relação do mundo com os filhos de Deus? Uma relação de ódio. Então, não existe neutralidade. Nós sabemos disso, o calvinista sabe disso. O homem não é neutro, ele já nasce com um punho cerrado contra Deus, dizendo: eu não quero saber de ti. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O que eu preciso fazer para o mundo me odiar? Nada. Ele já me odeia. Certo? Já tem essa natural, né, inclinação a fugir da luz. Né? O mundo tem essa relação. A luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Pronto. A aceitação que o Islã tem, sendo uma religião muito mais opressora, não tem nem comparação às suas bases de relação. E como ele é bem aceito e como ele recebe
abertura dos países e como leis cristãs ou como o cristianismo é recebido. Aham. Então, não existe neutralidade espiritual mesmo, não é só Exatamente. moral, é espiritual. Uhum. Existe uma espiritualidade que é oposta a nós, que é a nossa inimiga. A gente tem Uhum. que ter É. essa compreensão. Realmente isso aí, a ferramenta do crente é a pregação da palavra de Deus e oração. Eu acho que essa divisão que vai haver é após uma pregação. Eu acho que essa questão do debate direto com eles, isso é uma coisa que tem que ser pensada. Entendeu? Agora, pregação ou divisão depois, tudo bem. Eu tenho que ter uma consciência como político, a consciência da ética moral, a consciência dos 10 mandamentos, entrar no Congresso, entrar no Senado, eu tenho essa consciência. Mas eles ali, eles são entregues. Agora, eu não sei como é que eu vou debater com eles se eu não preguei a palavra de Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus. Como você passou hoje, aquela história que é realmente verídica, o Gessé. Ali eles usaram a ferramenta de Deus, que foi a oração e a pregação. Eles não foram contra o bateu. Oi, não entendi. Contra o Gessé, porque você colocou sobre a vingança de Deus. Ah. Eu assisti tudo aquilo ali. O Gessé, ele era um ateu, e ele estava maltratando os filhos. Uhum. O que os filhos fizeram? Teve uma relação de amor com o pai. Uhum. O que aconteceu no final? Ele se converteu, Uhum. bateu. Então, é isso. Outra coisa que eu vou dizer, eu estava discutindo com um rapaz ateu, ele estava falando para mim sobre um pastor, Alagoinha, parece que ficou 3 anos lá, aí recebeu o dinheiro lá, recebeu o salário deles, comia, bebia, aí houve uma discussão, ele criticou e saiu de lá. Aí estava falando isso aí. Tá vendo? Agora ele falou que Deus falou com ele que, na igreja, que Deus falou com ele que ele vai abrir um novo ministério. A sua igreja não é diferente, não, só. Eu falei, é diferente sim. A minha igreja ninguém recebe salário, não. O pastor nunca recebeu salário. Lá, o dinheiro, nenhum dízimo tem. O dinheiro vai para a oferta para os missionários. Entendeu? Lá é diferente sim. Aí eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, Jesus, essa igreja está blindada em relação a isso. Ninguém pode falar nada de RP na questão disso de prosperidade. Não existe aqui. Pode ter certeza, fica blindado. A gente ficou quietinho, não falou mais nada. Ainda coloquei lá o negócio no site para subir tudo. Aham. É. Tem um texto que eu acho muito interessante. Os pós-milenistas, eles falam desse texto aqui de Deuteronômio 4, a partir do 5, 4, 5 diz assim: Vede, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouviram todos esses estatutos, e dirão: este grande povo é a nação sábia e entendida, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, o que os pós-milenistas dizem também é que a lei moral de Deus, quando cumprida por nós, quando praticada por nós, ela também é uma forma de pregação do Evangelho. Né? Então, assim, a pregação do Evangelho, ela pressupõe a pregação da lei, não é isso? Mas o que nós vamos aprender é exatamente isso, que o Evangelho, ele só vai encontrar uma única coisa por parte dos perdidos, que é resistência.
Paulo diz que o evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É a única coisa que vai acontecer na mente dessas pessoas. Os únicos que verão a beleza da lei, a beleza do evangelho, são os eleitos, né? Os eleitos. Porque os outros vão sempre odiar, certo? Então, pregamos o evangelho de todas as formas, né? Vivendo, procurando manter a nossa ética na arena pública, certo? A ética cristã na arena pública, dizendo que o aborto é pecado, dizendo que um homem vestido de mulher não é mulher, continua sendo homem, certo? Que ele não pode entrar num banheiro feminino, não é isso? Protegendo as nossas mulheres, protegendo as nossas filhas, dizendo que é nossa obrigação como homens fazer isso e seguir a nossa vida, certo? Isso é a vida cristã sendo vivida no mundo. Isso é realmente ser luz e sal, certo? É nesse sentido. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, queremos te agradecer mais uma vez, porque temos andado com cuidado, com critério. Te pedimos que o Senhor mesmo nos conduza em todas as coisas, que o Senhor aclare sempre a nossa mente, que o Senhor nos impeça de errar, Pai Santo, que o Senhor nos faça andar retamente, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada vez com mais profundidade aquilo que Tu queres para a vida dos Teus filhos, da vida da Tua igreja, Senhor Deus. A igreja como igreja e cada filho individualmente como luz, como pequenos luzeiros neste mundo, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo, abençoa o Teu povo, fortalece, Senhor Deus, a Tua igreja. Faz com que ela volte, Senhor Deus, desses caminhos escabrosos pelos quais ela tem andado, Senhor Deus. E ajuda-nos, ó Pai, para que realmente sejamos sal e luz deste mundo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre.